Olá, amigos, mais 5 minutos, o recado de toda semana da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Curitiba. Sempre procuro trazer um tema que nos ajude numa reflexão, que proporcione uma melhora da nossa vida, um pouco que seja. Temos escutado bastante na mídia assuntos relativos à conservação do meio ambiente, preservação da natureza. É um tema recorrente, bem atual. E em O Livro dos Espíritos, Kardec trata desse assunto na lei de conservação e na lei de destruição. Então ele vem perguntando aos espíritos sobre a necessidade dessa conservação. E os espíritos respondem que sim, são os elementos da natureza, todos disponíveis, que garantem a conservação da vida. A vida como uma necessidade para a nossa evolução aqui na caminhada na Terra. E que nem sempre o homem utiliza esses bens que a Terra oferece com sensatez. De um lado, muitas vezes, o egoísmo, o orgulho, de outro lado, a indolência, a inércia, fazem com que haja um desequilíbrio na distribuição, na utilização desses bens. Então, quando o homem se utiliza dos bens ultrapassando o limite do necessário, ele causa um desequilíbrio de modo a que falte a outros. Então, ele está enfatizando na sua utilização aquilo que é supérfluo, deixando de utilizar o que é necessário apenas e provocando uma carência desnecessária. E Kardec fala a respeito disso na questão 717, perguntando assim: que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E aí Kardec faz um comentário bem pertinente, como sempre. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. E aí ele diz: a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. E a respeito, então, de supérfluo e necessário, ele vai desenvolvendo esse tema e, ao chegar na lei de destruição, que é o capítulo seguinte, ele aborda a questão dos eventos destruidores naturais, que são fatos que acontecem para manter o equilíbrio do sistema na natureza, como a cadeia alimentar, como o próprio ciclo de existência dos seres vivos. E ele diz: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? A fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de reproduzir. A natureza é sábia, as leis divinas são perfeitas. Quando o homem intervém provocando destruições desnecessárias, ele está causando desastres em todo esse sistema que as leis de Deus regem.
E mais adiante, ele vai perguntar: que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, ele dá como exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade para o bem comum. E a resposta que os espíritos dão aqui é bem forte. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto os homens, dotados de livre-arbítrio, destroem sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu aos maus instintos. Então nós vemos que, à medida que o homem excede a linha do necessário para ir em busca do supérfluo, ele está desequilibrando a utilização e a distribuição dos bens terrenos. Todo abuso é uma violação a um direito. Todos têm direito de usufruir dos bens terrenos. Então vamos pensar assim, quando nós cuidamos da nossa mente, a nossa casa mental, a morada do espírito, é porque sabemos que precisamos nos manter no prumo. Também cuidamos do nosso corpo físico, o instrumento do espírito. Então também precisamos cuidar da nossa casa coletiva, onde toda a humanidade reside. E para que todos possam caminhar aqui nessa existência, de modo a suprir as suas necessidades, a manter a subsistência, a sobrevivência de uma forma digna, é preciso que o homem haja com sensatez, com respeito às leis da natureza, preservando, cuidando, como nós fazemos na nossa própria casa. Vamos pensar um pouco nisso e procurar ensinar, despertar naqueles que não têm esse tipo de reflexão, para que consigamos trazer esse debate de uma forma responsável, civilizada e sempre com muito respeito às leis divinas que regem todo esse sistema em que vivemos. Que essa reflexão possa estar presente nos nossos meios de comunicação, círculos de conversas, de uma forma pacífica e muito responsável. Que vocês tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana que logo se inicia, e estarei de volta com mais 5 minutos, o recado semanal da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Até lá!